Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Começamos o segundo e último bloco do nosso encontro semanal Luz da Vida, hoje tratando das duas seduções. Sedução, palavra que se aplica na Bíblia, tanto a Deus quanto ao demônio. Sedutor, adjetivo que se aplica tanto a Deus quanto ao demônio. Porém, quando o verbo seduzir se aplica a Satanás, nós entendemos uma ação nefasta do inimigo do gênero humano que pretende nos trapacear, nos enganar, que pretende nos iludir, que pretende nos afastar de Deus, que pretende nos levar à condenação. O primeiro sedutor, o único sedutor do gênero humano, o primeiro seduzido foi Adão, nós já sabemos, o famoso relato do capítulo 3 do livro do Gênesis. Portanto, seduzir, sedução, sedutor, quando tais palavras se aplicam ao demônio, lembremos-nos, estamos diante de um inimigo do gênero humano, é o sedutor que odeia o seduzido, que quer a destruição e a condenação do seduzido. Mas agora nós vamos tratar do sedutor, Deus, e nós quando somos seduzidos por Ele. Aqui o contexto é inteiramente diferente. Mas por ocasião do mistério da encarnação, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o sedutor do gênero humano foi destruído, o seu reino, o seu embuste foi desmascarado, foi precipitado, para usarmos a expressão do Apocalipse, capítulo 12, que vamos ler agora e em seguida, um texto do capítulo 13, para mostrar que a sedução de Satanás teve o seu termo, teve a sua resistência, teve o seu embate, teve a sua devida resistência e eficaz oposição e triunfo da parte de Deus na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O autor do Apocalipse, o vidente e evangelista João, utiliza essa expressão, seja no capítulo 12, seja no capítulo 13 do seu livro, o último da Bíblia, o último do Novo Testamento, para o demônio, para definir o demônio como o sedutor derrotado, como o sedutor precipitado, como o sedutor fracassado. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Significativo. Sedutor do mundo inteiro. Na primeira carta de São João, escrita, aliás, pelo mesmo autor do Apocalipse, capítulo 5, versículo 19, outra imagem muito grave é utilizada pelo autor. O mundo jaz sob o poder do maligno, capítulo 5, versículo 19 da primeira carta de São João. O mundo todo jaz. O verbo aplicado ao cadáver está ali sem vida, sob o poder do maligno. O mundo todo seduzido. Ainda temos 3 versículos que merecem uma citação neste contexto. Apocalipse, capítulo 13, de 11 a 14. Vi, então, outra fera subir da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Ela exercia todo o poder da primeira fera sob a vigilância desta, e fez com que a terra e os seus habitantes adorassem a primeira fera, cuja ferida de morte havia sido curada. Realizou grandes prodígios, de modo que até fez descer fogos do céu sobre a terra à vista dos homens. Seduziu os habitantes da terra com os prodígios que lhe era dado fazer sob a vigilância da fera, persuadindo-os a fazer uma imagem da fera que sobrevivera ao golpe da espada. O sedutor. De novo, antes de passarmos para o sedutor bom, para a boa sedução, quando Deus nos seduz, quando somos seduzidos por Deus, a ideia de sedução não admite, não comporta
a esdrúxula afirmação de que tal ação viola nossa inteligência e viola nossa vontade. Não. O demônio é sedutor. Subentenda-se. O demônio tem seus poderes, mas tem os seus limites. Para agir na nossa vida, precisará sempre do nosso consentimento. Do mesmo jeito que o sedutor, para conseguir o que ele deseja, o ato sexual com aquela pessoa, ele avança e vai sendo cada vez mais ousado, mas sempre com o consentimento daquela pessoa. Do sedutor demônio, passemos para o sedutor Deus Todo-Poderoso. No livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículo 7, nós temos todo o capítulo 20 do profeta Jeremias. É um grande desabafo do profeta que se sente só, que se sente abandonado pelos seus amigos, traído por aqueles que gozavam da sua intimidade, que faziam parte do seu círculo de amizades. Está ameaçado, foi insultado, foi desprezado, foi preso, foi intimidado, foi ameaçado de morte, já foi agredido. E ele, profundamente amargurado, se dirige ao Senhor. E em um determinado momento, ele faz o seguinte desabafo. Sim, está experimentando tudo isso, mas não pode se afastar de Deus, porque Deus o seduziu. E mais, essa iniciativa teve como contrapartida o consentimento do profeta. Deus quis seduzi-lo e ele concordou com a sedução. A ação de Deus na nossa vida, então, se resume, pode ser sintetizada nesta conjunção de vontades, de iniciativas. Deus vem ao nosso encontro e nos chama, e nossa vontade, diante do encanto, do fascínio desse sedutor, não resiste. Jeremias, capítulo 20, versículo 7. Seduzistes-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Dominastes-me e obtivestes o triunfo. Em nenhuma passagem da Escritura nós encontramos argumentos para afirmar que Deus desrespeita, que Deus viola, que Deus agride, que Deus coage o homem quando vem ao encontro dele. Isso não é verdade. Santo Agostinho dizia: aquele que te criou sem ti, não poderá te salvar sem ti. Para nos criar, Deus não precisou do nosso consentimento, mas para entrar na nossa vida, precisa do nosso consentimento, ou quer precisar do nosso consentimento. Ilustra isso uma passagem do livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Estou à porta e bato. O doce Jesus entra docemente na nossa vida, educadamente, pedindo o nosso consentimento. Assim foi com todas, absolutamente todas, as personagens do Antigo e do Novo Testamento. Saulo, Saulo, por que me persegues? Segue-me, disse Jesus a vários apóstolos. Eu te farei pescador de homens, eu vos farei pescadores de homens. E por aí vai. Mas voltemos ao texto do profeta Jeremias. Seduzistes-me, Senhor. De novo, a ideia, a conotação, a imagem de natureza, num primeiro momento, sexual. O sedutor primeiro encanta a pessoa, que fica deslumbrada, fascinada, encantada diante dos seus predicados, sejam morais, sejam físicos, e fica como que embasbacada. E o sedutor que pretende, de fato, tirar todas as resistências daquela pessoa, vai avançando. E vai entrando na intimidade da pessoa. E vai tirando sua resistência, depois sua roupa, depois chega-se ao ato sexual. É assim que acontece, ordinariamente, a sedução. Deus Todo-Poderoso vem ao nosso encontro docemente, mas de forma imperiosa. Ele é o esposo. Jesus
certa feita para descrever a sua ação na vida da igreja, na nossa vida, se compara com o esposo. A parábola das virgens prudentes e das virgens imprudentes. A parábola do... Cada uma delas tem a sua parcela, a sua cota de óleo. Pois bem, o noivo está para chegar. O livro do Cântico dos Cânticos ilustra bem também esta atitude e essa postura. O amado é Javé, a amada é Israel, na perspectiva do Antigo Testamento. O amado é Jesus, a amada é a Igreja. O amado é Deus, a amada é a humanidade, o Deus sedutor. O Deus que nos chama, o Deus que espera, que pede o nosso consentimento, a nossa adesão e vai nos seduzindo. Concretamente, como Deus nos seduz diariamente. Diante da certeza de sua grandeza, nós nos encantamos. Quando afirmamos a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, todos os seus predicados, o Deus das maravilhas, o Deus compassivo, o Deus cheio de misericórdia, o Deus cheio de bondade, o coração do homem palpita, a minha alma tem sede de Deus. Quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor? O Deus que nos domina, mas domina-nos com o nosso consentimento. Vem ao nosso encontro, esperando que não coloquemos resistência. Estou à porta e bato. Entre aquele que está dentro da casa e o que está fora, tem a porta, que são as nossas resistências. Abrir a porta é dizer, eu não resisto, eu não coloco nenhum obstáculo. Entra Jesus na minha vida, penetra todo o meu ser, domina cada espaço, cada ambiente, cada momento, cada coisa, cada pessoa, cada objeto, cada coisa que integra a minha vida. Obtivestes o triunfo, mas não um triunfo contra a minha vontade. Foi com o meu consentimento, porque eu quis que tu vieste, eu quis que tu entraste, eu quis que tu derrubasse todas as resistências da minha vida, porque eu quis que a tua sedução chegasse ao íntimo do meu ser, o meu querer, o meu pensar e o meu agir. Aceito-te, abraço-te, desejo-te, imploro, vem seduzir o meu coração. Vem dominar todo o meu ser. E uma vez seduzido, que eu seja sempre teu e que diariamente essa sedução seja renovada. Obrigado pela sua audiência. Na próxima semana, espero contar com a sua presença diante do televisor na Rede Século XXI.